Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do UX Express, o podcast da Meninas de UX. Eu sou a Rebeca, fundadora da comunidade, e no episódio de hoje vamos explorar um tema que é essencial para criar produtos que realmente fazem a diferença: o design centrado no usuário. Vamos falar sobre os princípios que guiam essa abordagem e como aplicá-los nos nossos projetos, para garantir que o usuário esteja sempre no centro de tudo o que você faz. Então, pega o seu café, se acomoda e vamos juntos nessa jornada. Vamos começar com o básico. O que é exatamente o design centrado no usuário? Se você já está familiarizado com o conceito, sabe que o UCD é uma abordagem que coloca o usuário final no centro de todo o processo de design. Mas vamos dar um passo atrás e entender o porquê disso ser tão importante. Nos dias de hoje, estamos rodeados por produtos que prometem facilitar nossa vida, mas quantos deles realmente cumprem essa promessa? Muitas vezes, a diferença entre um produto bem-sucedido e um que fica esquecido é justamente o quanto ele entende e atende às necessidades dos seus usuários. E é aí que entra o CD. O design centrado no usuário não é sobre criar algo que pareça bonito ou que seja tecnicamente impressionante, embora essas coisas também sejam importantes. É sobre criar algo que realmente funciona para quem vai usar. Para isso, o UCD se baseia em alguns princípios fundamentais, e o primeiro deles é a empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender as dores e os desejos dos usuários. E como nós podemos fazer isso? Através da pesquisa. Mas não é qualquer tipo de pesquisa, tá? Estamos falando de pesquisa qualitativa, aquela que mergulha fundo nas experiências e emoções dos usuários. Um exemplo prático de empatia no UCD é o desenvolvimento de produtos para idosos. Imagine que você está criando um aplicativo de saúde. Se você não entende as limitações e os desafios que os idosos enfrentam ao usar tecnologia, como visão reduzida ou pouca familiaridade com smartphones, pode acabar criando algo que, na teoria, parece ótimo, mas na prática é difícil de usar. Entender esses detalhes, que só vêm da pesquisa aprofundada e de conversas com usuários reais, é o que vai fazer a diferença no sucesso do seu produto. Outro princípio crucial do UCD é a interatividade. No UCD, você nunca tem a versão final de um produto logo de cara. Em vez disso, você cria, testa, ajusta e repete esse ciclo quantas vezes forem necessárias, até chegar a um produto que realmente funcione. Um exemplo interessante disso vem da indústria automotiva. Quando as montadoras desenvolvem novos modelos de carro, elas não lançam o produto final diretamente no mercado. Elas criam protótipos, testam esses modelos em diversas condições, colhem feedback dos motoristas e fazem ajustes até que o carro esteja pronto para a produção em massa. E mesmo depois do lançamento, eles continuam a coletar feedback e a fazer melhorias nos próximos modelos. E falando em protótipo, esse é o nosso próximo princípio, a prototipagem. Prototipar é uma das etapas mais importantes do UCD, porque permite que você veja como o produto vai funcionar na prática antes de investir muito tempo e recursos. E não pense que os protótipos precisam ser sofisticados. Às vezes, um simples esboço no papel já pode ser suficiente para testar uma ideia inicial. Um exemplo clássico de prototipagem simples, mas que é eficaz, vem do design de produtos digitais, onde os wireframes, que são aqueles esboços simples de interface que nós fazemos no papel ou numa ferramenta como Figma, são usados para testar a navegação e a disposição dos elementos na tela antes de se preocupar com os detalhes mais visuais. Mas a prototipagem não serve só para testar a usabilidade, ela também é uma ferramenta poderosa para comunicar ideias. Imagine que você está trabalhando numa equipe de designers, desenvolvedores, gerentes de produto e todos têm que estar na mesma página. Um protótipo ajuda a visualizar e a alinhar as expectativas, garantindo que todos entendam como o produto vai funcionar e quais são os próximos passos. Chegando ao próximo princípio, colaboração. O CD é, por definição, um processo colaborativo. Então não adianta só o designer pensar no usuário. Todos os envolvidos no projeto têm que estar alinhados com esse objetivo. Quando falamos de colaboração no UCD, estamos falando de algo que vai além da equipe de design. Envolver desenvolvedores, stakeholders e, claro, os próprios usuários é essencial. Por exemplo,
Na criação de um aplicativo de banco, você não vai querer só a opinião dos designers sobre a interface. Os desenvolvedores precisam garantir que a segurança e a performance sejam consideradas e os usuários vão te dizer se a navegação faz sentido e se eles se sentem seguros usando o aplicativo. E como aplicar tudo isso nos seus projetos? Bom, o primeiro passo é a pesquisa de usuário. Antes de criar qualquer coisa, você precisa conhecer seu público. E eu não estou falando só de dados demográficos como idade e localização. Eu estou falando de entender o contexto de uso, as frustrações e o que realmente importa para essas pessoas. A criação de personas é uma ferramenta muito útil nesse sentido, porque as personas representam usuários típicos do seu produto, com base em dados reais e observações. Elas servem como um guia para manter o foco no usuário durante todo o processo de design. Logo depois da pesquisa, vem a fase de prototipagem. Como a gente já falou agora, comece bem simples. Crie wireframes, fluxos de navegação ou até mesmo protótipos de baixa fidelidade. O importante é ter algo tangível que você possa testar e validar com usuários reais. E lembre, o protótipo não precisa ser perfeito. O objetivo é aprender e melhorar, não acertar de primeira. Depois que você tiver um protótipo, chega a hora de testar. Os testes de usabilidade são essenciais para identificar problemas que talvez você não tenha previsto. Esses testes podem ser feitos com um pequeno grupo de usuários que representem seu público-alvo. Veja como eles interagem com o protótipo, peça para eles pensarem em voz alta e faça anotações sobre o que funciona e o que não funciona. E não se esqueça de iterar. Os insights dos testes devem alimentar o próximo ciclo de desenvolvimento, e o processo continua até que o produto esteja pronto para ser lançado. O design centrado no usuário não é só uma técnica, mas também uma mentalidade. É sobre estar sempre disposto a ouvir, aprender e ajustar o rumo conforme necessário. No fim das contas, um produto bem-sucedido é aquele que resolve os problemas dos usuários de forma eficaz e agradável. Quando você coloca o usuário no centro do processo, você não está apenas criando algo funcional, mas algo que as pessoas realmente vão querer usar e recomendar. Então é isso, pessoal. Espero que esse episódio tenha ajudado a esclarecer um pouco do que é o design centrado no usuário e como você pode aplicar esses princípios no seu dia a dia. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus colegas e não se esqueça de seguir e avaliar a gente para mais episódios cheios de dicas e insights sobre design e experiência do usuário. Até a próxima!